Não, e o pior você não sabe. Não. E detalhe, Até aí tudo bem. aí é que tá, né? Oi, gente! Estamos de volta com a fofoca mais psicanalítica do YouTube e Spotify. Eu sou a Fernanda Brito, sou psicóloga e psicanalista. Eu tô aqui com a Rochelle. Oi, gente, eu sou Rochelle, advogada e psicanalista. Sejam E vamos bem-vindos novamente. na história da prima. Agora a gente tá no Spotify, no YouTube e a gente tem um Instagram, então a gente vai compartilhar coisas da nossa vida, nosso pensamento com vocês, que é o @história da prima. Então vão lá, que tem muita coisa legal. Eu tô aqui no meu estúdio, porque eu tô reformando o meu estúdio, vulgo, o meu consultório. E aí, gente, às vezes eu vou me mexer e vocês vão ver a bagunça, porque é isso, né? Quem vê foto não vê corre. Então, eu tô tentando disfarçar, mas a bagunça está aqui. Mas semana que vem, talvez, tenha um novo estúdio para vocês, um novo set. Ai, ótimo. Muito Gente, vou contar uma chique. história. Ai, eu sou rica. Fiz um estúdio só para isso. Oi, gente, eu vou contar uma história hoje, Rô. É uma história que eu conheço há bastante tempo, de uma amiga da prima. E é uma história muito complexa, assim. Então, que o fim da história é o seguinte: prestem muita atenção com quem vocês transam, porque vocês podem engravidar, e aí, dependendo de como for, as coisas vão se complicar. Essa amiga, ela sempre foi uma menina muito trabalhadora, assim, muito dedicada, sabe? Muito séria e muito sozinha ao mesmo tempo. Então, sozinha que eu digo, assim, de não ter uma família que super apoia, uma família que tá do lado, sabe? Então, é nesse sentido de sozinha que eu digo. E ela acabou indo para um carnaval numa cidade de um outro estado, então, bem longe. Ela acabou indo para um carnaval. E nesse carnaval, ela acabou ficando com um cara. Se apaixonou e começaram a namorar. Os dois super novos, eles deviam ter, sei lá, 20 anos. E aí eles começaram a namorar, mesmo à distância. Então, ela sempre ia nos feriados ou finais de semana que ela podia, ela pegava uma carona, porque também era caro ir para lá, não é barato, né? E nem que ela não ia de avião, não. Ia de ônibus mesmo, ou de carona, tá? Aplicativo de carona e tal. É, e aí ela ia sempre ver esse moço. Ele dificilmente vinha para cá, porque ela é daqui de São Paulo, né? Ele dificilmente vinha, mas ela sempre ia. Em uma dessas idas e vindas, ela foi uma e voltou duas, né? Então ela voltou grávida. E aí a porca torceu o rabo, porque assim, um namoro que era para ser um namoro leve, de carnaval, né? Começou a ficar uma coisa bem mais séria. E não que ela não tenha ficado feliz com a gravidez, mas não era uma coisa que ela queria naquele momento, né? Então ela esperava que tivesse melhor constituída, né? Ela estava comprando um apartamento na época. Então, assim, né? Era muito cedo para as coisas acontecerem. Então, percebe, uma menina de 20 anos que já tinha comprado, dado entrada, pelo menos, no apartamento próprio. Então, você percebe que é uma menina muito focada, né? Em determinado momento, eles decidiram que eles precisariam ficar juntos para cuidar da filha, né? Então, ele veio morar aqui em São Paulo e, né, até ela ter a neném. Quando ela teve a neném, gente, isso é muito engraçado. Ela teve a neném e ele apoiava ela, mas já se percebia que ele não tinha o mesmo ritmo, né? Então ela precisava de coisas, ele se desesperava. Ele não era, ele é uma pessoa muito, como é que se diz? Dependente, né? Com uma mulher independente demais. E aí os conflitos começaram a aparecer. Ele não se adaptou a São Paulo, então ele começou a entrar numa depressão muito profunda aqui em São Paulo, de não conseguir sair de casa, não querer sair de casa, de não querer fazer, né, não se entrosar, não ter amigos, não construir uma vida, não arrumou emprego, então ficou muito complicada a situação deles e eles acabaram se separando e ele voltou pro estado dele. E aí, só que ele tem uma filha que fica aqui, né, que mora aqui. E com o tempo que tinha ficado acordado, ele por bastante tempo não pagou pensão porque estava desempregado,
né? E ela também... Porque se ela tivesse acionado a justiça na época, que é o que todo mundo fala, e é o que ela conta, todo mundo fala e falava para eu acionar a justiça, mas não é tão simples assim. E eu acabo concordando, né? Não é tão simples acionar a justiça. É um desgaste, tem todas as questões da menina, enfim, da criança e tal. E aí, se ela tivesse acionado a justiça, pelo menos os pais dele teriam que pagar essa pensão, né? Mas ela decidiu não fazer isso, esperar o tempo dele e tal. Então ele ficou bastante tempo sem pagar a pensão. E ficou pré-combinado que todas as férias ele veria a filha. Então, todo julho ou janeiro, que eram as férias da escola, ele veria a filha. O problema é que todo julho ou janeiro dava muito, era muito difícil para ele fazer isso. Então, era muito difícil vir a São Paulo. Tinha que pedir para alguém levar. Ele chegou a pedir para uma pessoa que mal conhecia a menina, pegar a menina, colocar no ônibus e levar para a cidade. Assim, uma coisa meio despropositada, sabe? Porque ele não queria fazer esse movimento de ir e vir, ele não queria pagar, ele não queria, né? Enfim, isso vem sendo um problema. O ponto é que essa mãe começou a namorar, né? Então ela deixou de ser profissão mãe para ser profissão mãe, namorada, né? E aí isso caiu muito mal para ele. Então o difícil ficou agora impossível, né? Então ele determinou que ele não pegaria a filha nessas férias. Determinou, disse que não dava para pegar as filhas nessas férias, porque ele não tinha com quem deixar. E ela tem que ter com quem deixar, né? Ela aqui precisa se virar, porque ela não tem a mãe para apoiar, né? Não tem um pai, não tem uma irmã para apoiar, para ficar com a filha, não tem ninguém para deixar a filha. Se a filha tiver algum problema, a filha não puder ir para a escola, ela não tem com quem deixar, né? Teve a pandemia, se ela não estivesse fazendo home office, ela não teria com quem deixar a filha, né? E ele parece não se incomodar. Mas o ponto que eu queria trazer é essa história do namoro, porque ela acabou expondo para parte dos amigos dela, que conhecem ele, inclusive, que ele, ele disse isso para ela, né? Que ela queria deixar a filha com ele nas férias, que era o combinado, porque ela estava namorando e queria passar o Réveillon acompanhada, né? Queria curtir com o namoradinho. E a questão não é essa, né? Não é a questão era o acordado. Com quem ela vai passar, o que ela vai fazer, não está em questão. Quantas vezes ela sai e viaja com a filha? E isso não é um problema. Será que ela não pode ser mãe? Aliás, será que ela tem que ser mãe o tempo todo? Será que ela não pode ser uma mãe que curte? Uma mãe que tem um tempo para ela? Uma mãe que, né, toma um banho sem se preocupar que a filha está sozinha na cozinha? Né? Tem que tomar banho de porta aberta o tempo todo? Será que é isso? Né? Ser mãe é isso? E aí eu queria dizer, e ela acabou expondo isso para alguns amigos, e é muito interessante porque isso fica numa linha muito tênue das pessoas contra ele, né? Contra ele, porque fica um movimento dual, ou você está contra ele ou você está a favor dele, né? Ou contra ele ou contra ela. Das pessoas dizerem, ai, que absurdo, ela não quer ficar com a filha, quer viajar com o namorado, ai, que absurdo ela expor isso na internet, por mais que seja para poucas pessoas. Versus as pessoas dizendo assim, pô, tá certo, né? Ele tem que cumprir o papel dele. Outros tipos de contato, em determinado momento dessa trajetória, ela trabalha e faz faculdade, né? E ela disse assim, olha, eu acho que minha filha podia morar um ano com o pai, né? E ela fez, né, essa jogada. Acho que ela poderia morar um ano com o pai, né? Enquanto eu estudo, faço faculdade, eu veria ela de finais de semana, todos os finais de semana. E isso foi tido como um absurdo do ano, né? Como assim? Inclusive por mim, né? Não vou ser hipócrita. Inclusive, assim, a primeira coisa que me vem como assim? A mãe deixar o pai ficar um ano com ela? Depois me vem a questão de, olha, acho que tudo bem, né? Ele também tem direito. Ele também é parente, né? Mas não é mãe. Pai é pai, mãe é mãe. Enfim. E aí eu tinha comentado que eu ia deixar, eu pedi a permissão para contar essa história aqui, e ela achou a ideia incrível, porque ela fala uma frase que para mim é perfeita. Eu não sou a primeira e, infelizmente, não vou ser a última mãe a passar por isso. A pedir para o pai cumprir o papel de pai. Amigas, que história é essa? Foi clara? Foi É muita bastante. coisa, né?
É muita coisa. E assim, o que me vem muito é essa romantização da maternidade e a romantização da mulher como mãe, né? Como nascida para ser mãe e depois que ela é mãe, ela é apenas mãe, né? E não é um apenas num sentido negativo, mas no sentido assim, ela não pode ter uma vida fora da maternidade, né? Então, ela não pode mais namorar, ela não pode sair à noite, ela não pode, porque, nossa, como que vai sair e deixar seu filho? Como que você, né, vai levar um homem estranho para sua casa com seu filho? E essa coisa de impor para a mulher de que se ela teve um filho, ela não pode mais ser mulher. Ela é mãe, ela não é mulher, né? Então ela não transa, ela não se diverte, ela não bebe, ela não fala palavrão, ela vira Virgem Maria, né? Mais ou menos isso. E dos homens colocar e os homens colocar a mãe do filho deles nesse papel, né? Porque é o que esse cara faz, tipo, ou seja, ele tá lá curtindo a solteirice, não é pai, porque, né, tá lá, nunca pode vir buscar, não pode tirar um dia, não pode tirar um domingo, não pode tirar um sábado para vir buscar a filha, para passar as férias com ele. Mas a mulher não pode namorar e querer passar o ano novo com o namorado. Cara, e daí se ela não quer passar com a filha e o namorado e quer passar só com o namorado, ela tem esse direito, porque ele é responsável, cara. E aí, às vezes, eu penso que entrar na justiça é a melhor forma, porque você responsabiliza esse homem pelo filho também, sabe? Porque muitas vezes ele não tem essa responsabilização e a gente passa a mão na cabeça quando a gente só deixa a mulher cuidar do filho. Ou quando a mulher fala, ok, então eu vou bancar isso sozinha. Eu acho que é uma escolha, sim, mas de alguma forma a gente passa a mão na cabeça falando assim, tudo bem, você pode fazer um filho e sair aí pelo mundo sendo o imaturo, ou o pai que não tem tempo, o pai que, né, enquanto a mulher, ela se fode em casa. Desculpa a palavra, mas é isso. Ela se fode financeiramente, com a vida pessoal, profissional e tudo dela, né? Porque assim, né? Agora ele paga R$ 300 de pensão. E eu fico pensando, R$ 300, o que a gente faz hoje? Eu não faço compras, e olha que eu nem como em casa com R$ 300. Né? Porque é muito pouco. Mas o que eu ia dizer é outra coisa. O que eu ia dizer é que assim, né, Rô, a gente, pra gente começar a responsabilizar os homens pelos filhos que eles fazem, a gente precisa passar por uma fase que eu, de novo, vou totalmente contra a militância, eu vou ouvir um bolão de novo sobre isso, mas eu vou falar, porque é o que eu acho. A gente precisa passar um passo para trás e tirar da nossa boca aquela coisa do mas só mãe é mãe. Mas só a mulher entende o que o filho passa. Mas é diferente mãe e pai. Porque a maternidade é sagrada. Então, eu até entendo que a gente tomou essa parte da maternidade ser sagrada e só mãe entende filho e pai não, porque tivemos que, né? Porque se os caras não abortassem, se os homens não abortassem, talvez a gente não precisasse tomar esse lugar das únicas que entendem o filho. Mas tivemos que tomar esse lugar. Tomamos e agora a gente precisa abrir mão dele. Né? Porque ao passo que só eu entendo meu filho, eu não deixo meu filho com meu pai. Freud explica. Eu não deixo meu filho com o pai. Né? Então... Pai, corre aqui. Freud, explica aqui o complexo de Édipo rapidão. Então, eu não deixo meu filho com o pai. Né? Então, ao passo que só eu sei dar de mamar, eu não posso deixar meu filho recém-nascido a cada 15 dias com o pai, sei lá, vamos supor que seja isso. Né? Então, para a gente também dar ao homem esse lugar, a gente também vai precisar abrir mão dessa nossa maternidade super, mega, ultra sagrada. Não que não seja, tá? Deixa eu deixar claro aqui, porque às vezes as pessoas entendem que né, uma outra coisa, não é isso que eu estou dizendo. Não é que a maternidade não é sagrada, mas a gente tem que responsabilizar o pai e dizer assim, o que eu sei fazer, o pai também sabe fazer.
Ele não vai dar, né? Ele não dá leite e nem pare. De resto, o homem tem que saber fazer tudo. E a partir do momento que ele sabe fazer tudo, que a gente dá espaço para eles existirem, aí sim, né? Aí sim ele não existe. O que eu quero dizer, Rô? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço no ambiente, né? A lei da Sim. física. Se eu ocupo o lugar todo e eu faço tudo pelo meu filho, o homem também não tem espaço. Então eu não tenho que eu cobrar, porque ele não tem o espaço dele. E é óbvio, eu sei, mulheres, porque vocês fazem isso. Vocês fazem isso porque o homem é um babaca, o homem é um escroto, o homem não quer ter esse filho, não quer assumir responsabilidade. E aí, para suprir essa falta, porque a gente finge que supre, porque não supre, para fingir que supre essa falta do pai, a gente faz tudo para essa criança. A gente cobra essa criança toda e não dá um espaço para a falta. E aí a falta existe, porque o pai realmente não assume, mas a gente não pode reclamar, porque minha mãe deu tudo. Então, percebe o conflito? Enquanto as crianças, eu, você, todas, né? Porque a gente, tive um pai ausente presente, né? Meu pai morou comigo, é casado com a minha mãe até hoje, né? Morava na mesma casa, compartilhava, mas não estava ali, porque só trabalhava. Então, eu sou filha de um pai ausente, porém presente. Então, eu não posso reclamar que eu senti falta, porque ele estava lá. Ah, mas ele trabalhou para dar o melhor para mim. Não foi para o ego dele, foi para dar o melhor para mim. Então, eu não posso reclamar. Né? Então, é esse o ponto, sabe? A gente precisa começar a dizer que existe uma falta do pai, que essa falta existe e precisava ter sido ocupada, e não foi ocupada. Sim. Não sei se fui clara. Sim. E eu penso, eu sou totalmente a favor da guarda compartilhada, né? Eu acho que as mulheres, elas precisam, sim, começar a dividir essa função com o homem, porque a gente tem uma tendência a achar que o filho é obrigação da mulher, né? A gente não acha absurdo um pai sair e beber todas e não estar com o filho, de repente, numa sexta-noite, mas a gente coloca essa questão do absurdo que a mulher, mas nossa, ó, ela tem um filho e tá aqui, tipo, com quem que ela deixa o filho? Então, assim, parar, sair desse lugar, e eu acho que ainda bem que hoje em dia tem se entendido que sim, a responsabilidade é dos dois, e não é só a responsabilidade financeira, né? E às vezes nem supre, porque, que nem nesse caso, R$ 300, gente, quanto que é cuidar de uma criança, né? E aí você fala só financeiramente, porque aí você tem todo o outro contexto de como é educar uma criança, né? Como que é formar um ser humano para a sociedade, né? Que aí não tem dinheiro que pague, né? E é uma coisa muito mais ampla. E isso fica na mão das mulheres. E normalizado, né? Porque aí coloca assim, porque a mulher tem o instinto maternal, então ela já tem essa coisa, então é melhor que ela fique cuidando dessa criança. E não, já se é sabido que não, que a mulher não nasce com instinto maternal, né? Ela vai, ela pode ter ou não ter, tem mulheres que não têm, a gente sabe disso, a gente vê, inclusive, casos de mulheres que não querem os filhos, que têm o filho e não conseguem lidar com aquela criança, e muitos casos que o amor, ele se constrói, né? Ela vai aprender também, ela vai aprender a dar o banho, ela vai aprender a até dar o peito, por mais que seja instintivo, ela vai ter que aprender a fazer aquela criança pegar o peito, sugar o peito, aprender a ver, a deixar o leite ali, né? Essas coisas que a gente acha que é instinto. E não é, e já nasce amando, né? Já ama desde o primeiro momento. Já vi inúmeras histórias de falar assim: olhei e achei que ia virar essa coisa, né? Que ia apertar o botão e falar: nossa, já tô amando. E muitas mulheres falam que no primeiro momento olha e fala: meu Deus, cadê esse amor que todo mundo fala? Que é essa coisa que a gente quer criar em torno da mulher ser feita para reprodução, né? Então, ela tem o instinto maternal porque ela é feita para reprodução. E não é, gente. Hoje em dia, a mulher, ela cabe em muitos espaços. Ela foi aprendendo a conquistar isso, né?
quando criou-se essa coisa de que a mulher que tinha que criar, educar e ter toda essa responsabilização, a gente não tinha espaço, né? As mulheres não tinham espaço na sociedade. Então, essa função ficou para elas, e os homens achavam que, ok, eu trabalho, ponho dinheiro em casa, eu não preciso estar ali dando suporte para essa criança, né? Ela que cuide, afinal eu já trabalho, né? Porque ser mãe não é um puta trabalhão, ser pai não é um puta trabalhão, né? É só você trabalhar fora de casa. E hoje não, a mulher ela foi criando esse espaço para ela ter uma vida profissional, para ela ter uma vida pessoal, para ela ser mãe quando ela quiser ser mãe, mas ela poder ter esse combo, né? E não só uma caixinha. E eu me pergunto o quanto que a gente não vai colocando os homens nesses lugares com essas frases que a gente só repete, né? E que a gente não reflete o impacto que elas trazem, né? Então, porque eu acho que quando é aquela coisa assim, a mulher nasceu para mãe, tem o instinto maternal, e o pai não tem o instinto paternal, então ele não deveria ter, porque é só a mulher que tem. Mas a gente fala que a gente tem instinto é crueldade. Até porque quantas questões do puerpério que a gente já não vem estudando, quantas questões de depressão pós-parto que a gente não vem estudando, né? Porque assim, não é instintivo. Não, ninguém nasceu. Não é que não nasceu para ser mãe, né? Mas assim, ninguém nasceu pronta para. E a gente dizer que existe esse instinto maternal é a gente dizer que tudo que a mulher fizer na maternidade que for contra o padrão é porque ela não tem instinto, é porque ela é ruim, ela é uma mamãe. Né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Se eu não me preocupar, mãe fica sem dormir quando o filho sai de casa. Então, quer dizer, se eu dormir, eu sou uma mamãe, eu não tenho instinto maternal, então eu sou ruim, eu errei, eu sou péssima. Então, se meu filho fizer uma coisa na escola, sei lá, meu filho foi lá, eu não sei alguém me contou essa história, preciso lembrar quem foi. Lembrei. O filho bateu numa criança na escola. E essa mãe, além de tudo, era professora. E ela ficou assim, mas, gente, como? Por quê? Não é isso que eu ensino. Ok, mas ele não se criou, a gente não se cria só pela mãe e pelo pai, a gente cria pelo ambiente. Né? A gente coloca toda a culpa na mãe porque fica mais fácil, mas no final das contas é compartilhado. Né? É o que aprende em casa e o que aprende com o ambiente. A parte boa e a parte ruim. Então, não quer dizer que se o seu filho fez uma coisa ruim, nossa, eu errei como mãe, nossa, eu falhei. Nossa, não. Né? Porque é isso, a gente coloca que a gente tem instinto maternal, isso quer dizer que qualquer coisa que saia da rota é porque somos más pessoas, más mães, e não é isso. Então, não, acho que ninguém tem instinto, nem homem, nem mulher. Né? E a gente aprende a criar o filho criando, ninguém ensina. Né? Não aprendi com a minha mãe de, olha, você tem que tratar o seu filho assim, você faça aquilo, ela nunca me contou isso. Né? Então, tudo isso é muito complicado. E tem um agravante que é assim, né? Eu queria falar duas coisas mais sobre a primeira história, que eu esqueci uma história muito boa. Uma parte da história eu esqueci que era muito boa. Que uma vez a mãe levou a criança no carnaval para a cidade do pai, e aí deixou a filha com o pai e ela ficou hospedada numa outra casa. E aí ele ligou para ela e falou assim, viu, você não vai pegar a fulana aqui não? Porque eu quero ir para festa. Não vou pegar a fulana. Aí não, eu vou para festa. Não, mas como assim você vai para festa? Então você vai curtir e eu não vou curtir? Mas é que o combinado era você ficar com a sua filha nesses 4 dias. Mas não quero, porque aí você vai pra festa e eu não vou pra festa, isso não é justo. E fechou o pau, quebraram o pau, foi um barracão. Barracão, forma de dizer, não foi, mas eles que brigaram. Eu quero dizer que, assim, é isso. Eu fico com uma sensação, Rô, que eu quero ser pai na hora que é interessante pra mim. Por exemplo, ele é um ótimo pai de Facebook. Posta fotos maravilhosas. Ai, que saudade. Ai, deixa minha filha aqui morar comigo. Ai, que incrível. Minha filha está comigo, a minha felicidade da vida. Mas por trás, é mais interessante curtir e não deixar ela curtir, porque tem isso também.
nessa história para mim fica muito marcante, eu quero aproveitar e você não. Então, enquanto eu aproveito, você tem que sofrer. Né? Ele tá numa disputa, né? De quem disputa. aproveita mais a vida. Tipo, né? Porque ela. Você vai passar o ano novo com o seu namorado. Então, tipo, tudo. Mas, pô, cara, o combinado não é você ficar com a filha nas férias. Então, não importa o que ela vai fazer no ano novo, ela planeja como ela quiser, até porque ela já passa o ano inteiro com a filha, né? Então, assim, eu fico. Para ser bem sincera, eu fico bem revoltada com essas coisas, porque para mim é o cúmulo o homem fazer isso, é o cúmulo as pessoas acharem que a responsabilidade é sempre da mulher. Já deu, assim, e já deu da gente também permitir que os homens ajam dessa forma, que os homens tenham esse tipo de postura. A responsabilidade é toda da mulher, então não vou fazer nada. E ok, sabe? Eu tô pensando numa outra coisa, que é assim, né? Voltando à história, assumam a responsabilidade com quem vocês transam, né? Porque é isso. E aí a gente não pode esquecer que, óbvio, criança é uma bênção, criança, né? Não tem uma... A menina é incrível, a menina é linda, a menina é esperta, a menina, né? Para quem acredita em Deus, criança é uma bênção. Eu não tô pontuando aqui a vida da criança. O que eu tô pontuando é que a gente precisa se responsabilizar pelas coisas que a gente faz. Né? Sim, é isso. E o impacto que essas posturas vai para a criança também, né? Então, se a gente se importa tanto com as crianças assim, a gente tem que entender que essas posturas vão impactar. A criança, ela tá percebendo, ela tá sentindo. A gente tem o infeliz pensamento de achar que a criança é tapada, que nada tá ali afetando ela. E ela tá vendo os comportamentos. Isso tudo vai influenciar na vida dela como um adulto. Então, quando for adulto. Então, não dá para achar que essas coisas são naturais e não dá mais para passar a mão na cabeça de homens que têm esse tipo de postura e que não respeita nem o filho, nem a mulher com quem ele teve o filho, né? Quer dizer, ele pode fazer o que quiser, ela não pode, ela tem que ser talhada o resto da vida, né? Ela não pode estudar, não pode ter um ano em que ele cuide dessa criança. Quer dizer, essa mulher, ela está sendo julgada o tempo inteiro e ninguém tá vendo os corre dela, né? Que nem você falou, mas ninguém tá vendo, porque é isso. Quantas mulheres a gente não conhece que não quer entrar numa briga ou ver que o pai do filho é escroto e toma a decisão de fazer isso sozinha, de caminhar sozinha com essa criança. Quanto de coisas elas não abrem mão, o quanto de trabalho que elas têm e o quanto que elas começam a batalhar financeiramente para dar uma condição legal para essa criança, para suprir, né, essa ausência de uma outra pessoa, né, de um pai ali presente, de um pai que ajude financeiramente. Essas mulheres sofrem pra caceta e isso não é visto, isso, ou se é visto, ainda tem o julgamento, né? De ser a mãe solteira, de ser alargada. De ser alargada. Quantas vezes a gente não vê a brincadeira, vai namorar a mulher com filho. Uma vez eu vi uma piada, mulher com filho é que nem consórcio, já vem contemplado. Eu falei, gente, que coisa mais escrota, sabe? Tipo, é a coisa mais escrota uma pessoa fazer esse tipo de piada e não ver que tem uma luta ali por trás disso e que, muito pior, teve um homem ali que foi um babaca e não soube ser homem, né? Na verdade, tem um moleque que não soube ser homem, né? Porque não tá ajudando a mulher, né? Mas o que eu venho pensando também, Rô, é que a gente tem que desromantizar essa coisa da mulher mãe solteira guerreira.
né? Que não que ela não seja uma guerreira, mas o mais importante é mãe solteira, pai filho da puta, né? Mãe solteira, pai abandonador. Sim. Eu acho que esse é importante a gente entender, né? Então, ai, mãe solteira guerreira, também, mas talvez a gente precisa focar no mãe solteira, pai abandonador. Porque tá muito fácil um pai abandonar uma criança, né? E quando a Sim. mãe abandona, a mãe é sacana, né? A mãe não presta, a mãe é vagabunda e por aí vai. E uma E outra também coisa, pensar que não é só a pensão, né, pessoal? Tipo, não é só pagar a pensão, porque, mas ele paga a pensão. Não, né? Ser pai é muito mais do que isso, né? Rô, mas a gente Muito. precisa mudar a justiça, né? A justiça brasileira precisa tomar uma outra postura. Porque, Mas assim, hoje em quando a mãe dia, entra na justiça, ela entra com uma questão de pensão. Agora, sim. e uma questão de responsabilidade afetiva, responsabilidade social, não sei nem como chamar isso. Hoje em dia tem as guardas compartilhadas, né? Que eu acho que é uma forma de responsabilizar esse pai também, né? Tipo, você vai ter os mesmos dias que a mulher cuidar dessas crianças, você também vai ter que cuidar e vai ter que se virar. E que eu acho que é assim, né? Porque na hora de transar, assim, estavam os dois ali presentes, né? Então, as consequências também são dos dois, né? Se aconteceu de engravidar, da mulher engravidar, ela não engravidou sozinha. As consequências têm que ser dos dois, as responsabilidades, as divisões, né? E aí eu acho que, né, escolha muito bem com quem você transa, que você comentou. A gente também tem que pensar, ver a conduta da pessoa que está com a gente, né? Porque se o cara tem um filho e abandonou esse filho e tá cagando para esse filho, provavelmente não vai ser diferente com você, né? Então, e se for diferente, mas também tá fazendo merda ali do outro lado, sabe? Então, é a gente pensar um pouco em como que a gente também pode ser mais me fugiu a palavra, mas em como a gente pode ver as pessoas pelas atitudes delas mesmo, né? Em todos os aspectos, né? Não basta ser só legal comigo, só postar as fotinhos ou só aparecer, né? Não adianta você só parecer honesto, né? Você tem que ser honesto, né? Então é mais ou menos isso, né? E eu ia dizer uma última coisa, que é assim, né, gente? Vamos parar de competir, né? De ver quem tá melhor. Ah, ela tá melhor que eu, então tem que se ferrar. Ele tá melhor que eu, então tem que se ferrar, né? Vamos parar de... Deixa o outro ser feliz, né? Você falou agora das atitudes, eu fico pensando assim, mas as pessoas, algumas não, mas algumas pessoas mudam, né? E aí a gente vai condenar essa pessoa para sempre. Porque, de uma certa forma, é isso que a gente entra na militância. Um cara escroto vai ser sempre escroto. Se a gente vê isso de um lado psicanalítico, não necessariamente. Mas eu digo assim, Fê, muda, então vai se responsabilizar pelo filho, porque isso seria Sim, mudar, né? Não adianta a sim, pessoa sim. mudar e continuar cagando para aquela criança que não tem nada a ver com os problemas que ele teve com a mãe dessa criança, né? Porque Sim, muitas né? vezes Não, é não isso. mudo só com o meu filho novo, né? Mudo com o filho novo e É, com o filho velho, entre porque aspas. tem que incluir, né? Tem que incluir também, né? Você pode não querer ter um Sim, relacionamento com a mulher e tá tudo bem, assim, só que o filho ele é para sempre, pelo menos enquanto ele estiver vivo, né? Ele é para sim. sempre. Então, pode não ter a relação com a mulher, mas ser presente na vida dessa criança que não teve nada a ver com o seu erro de não ter escolhido a pessoa que você queria, não ter colocado camisinha, não ter, né? É. Ou assumir que é um abandonador, que tudo bem também, né? Não que seja tudo bem você ser um abandonador, mas assim, vamos começar a assumir que a gente abandona a criança, né? Acho que esse é o ponto, né? Vamos É começar a perfeito. assumir. Porque muitas vezes também abandona e aí culpa a mulher, né? Isso, exato. Mas é isso, né, Rô? Não guardo nem dinheiro, vou guardar opinião. Não guardamos nenhuma. Beijo, gente, até semana que vem.
Tchau.